Olá, queridos e queridas. Eu, Franklin, estou aqui de volta com vocês, tá, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês estarão assistindo a esse vídeo, mas eu, Franklin, estou aqui para repassar o conteúdo para vocês. Espero que vocês absorvam e espero que tenhamos uma aula super legal, tá, gente? Antes de começar a nossa aula, peguem um livro de geografia para que vocês possam acompanhar tudo, tá? O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 4, está bem localizado na página 49. 49, 49, tá, gente? Não se percam, por favor. Se vocês tiverem dúvidas ao longo do vídeo, voltem o vídeo, escutem novamente. Qualquer dúvida também que o vídeo não tirou, entrem em contato comigo no WhatsApp, que eu estou disponível para vocês, tá, gente? Vamos começar a nossa aula? O tema é esse: Europa, um continente de contrastes. Logo de cara, eu coloquei aí o mapa da Europa, para que vocês vejam que são vários países juntos, a Europa, tá, gente? Percebam aí. Vamos passar o slide, tá? Bem, ainda na página 49, Europa, influência mundial. A Europa também ficou conhecida como o Velho Mundo, tá, gente? Pela sua peculiaridade e a sua cultura, tá? Aí, no nosso slide tem aí um tópico. Berço, esse berço está se referindo à Europa, tá? É o berço das antigas civilizações greco-romanas. A Europa difundiu e impôs seus valores socioculturais pelo mundo a partir de um intenso processo de colonização, no qual as tradições milenares passaram a conviver com os contextos e tecnologias da humanidade, tá? Com o avanço e a tecnologia da humanidade. Então, a Europa, ela veio se modernizando e também ela não se desprendeu de algumas coisas, tá? Então, ela é um berço cultural, tá? Vamos passar para o nosso próximo slide. Espero que vocês estejam entendendo. Caso contrário, novamente, volte para o tópico anterior e escute novamente, tá? O nosso novo tópico ainda permanece na página 49 do livro de ciência. O continente europeu. Nós vamos falar um pouco sobre ele, tá? Aí tem uma pequena introdução no nosso slide. Qual é a introdução? Com uma área continental apenas superior à da Oceania, a Europa ocupa cerca de 7% das terras, no caso, expressas no planeta. E alguns de seus países têm áreas e populações bem inferiores à de muitos municípios brasileiros. Então, quer dizer que alguns municípios brasileiros são maiores que alguns países da Europa, tá? Segundo tópico do nosso slide, dividida em 49 países, tá? Como eu falei logo no começo, a Europa é um conjunto de vários países, com consideráveis diferenças, seja no aspecto físico, nas paisagens ou nas etnias. Então, tem diferença em tudo lá, tá? No físico das pessoas, tem pessoas maiores, menores, tem pessoas mais gordas, pessoas mais magras. Tem a paisagem de lá, o clima de lá é totalmente diferente, tá? E tem também as etnias, tem brancos, negros, amarelos, rosas, pardos, todas as cores que vocês imaginarem, tem lá, tá, gente? Aí nós vamos passar para a página 50 do livro, tá? Vamos nos aprofundar mais sobre esses assuntos, tá? Tem um pequeno texto aí, se vocês observarem, fala sobre a Guerra Mundial, tá? No caso, a Segunda Guerra Mundial. Isso que fez a Europa se modernizar e também fez ela reter algumas coisas, preservar algumas coisas, tá? Aí nós vamos falar também da ideologia de lá, de todo o contexto econômico, tá? E do capital. Vamos para o nosso próximo slide, que fala do relevo e hidrografia. Bora lá.
qual é o relevo de lá? Divide-se em três, que é o Planalto, né? Ou que são as antigas montanhas, tá? Planícies centrais, que são áreas fechadas, e as cordilheiras, tá? Que são montanhas mais jovens, tá? Temos aí também quanto à hidrografia. As planícies da Europa são atravessadas por importantes rios. Então, os rios da Europa, se vocês perceberem, ele liga toda a Europa. Eu coloquei essas imagens aí para vocês verem como lá é tão montanhoso que tudo passa por meio das montanhas. No livro de vocês, na página 51, tem uma imagem de um trem saindo de dentro de uma montanha, tá, gente? Vocês podem ler também o que tem aí, tá tudo bem detalhado. Próximo slide fala sobre o clima e as paisagens. Essa parte do clima e das paisagens tá na página 53. Mas antes de eu falar da página 53 desse tópico, eu vou voltar só um pouquinho e falar dessas imagens. Particularmente dessa imagem onde tem a água. Essa imagem onde tem a água é chamada de fiordes. São pequenos lagos dentre montanhas. Então, são fiordes. São profundos, tá, gente? Pessoas podem morrer, tá? Afogados. E também temos aí a importância quanto à hidrografia, tá, dos rios. Se vocês observarem na página 53, falando ainda da hidrografia, temos alguns rios principais, tá? Que são o Volga, o Reno, tem o Sena, deixa eu achar outros aqui, tem o Temissa e o Tejo. São alguns rios que cortam toda a Europa, tá? São alguns rios que banham tudo e que levam água para todos. Agora sim, o clima e a paisagem. Na Europa, predomina os climas temperados. Então, lá tem todos os climas, tá? Inverno, verão, outono e primavera, tá? É temperado. Tá? Tem aí a imagem dessas árvores multicoloridas, tem aí o inverno rigoroso com a neve, tá? E temos aí essa imagem do sol maravilhoso com a praia, tá? Essa imagem é de Roma, tá, gente? A inter-relação entre clima e paisagem é bastante visível no continente europeu, tá? Isso vocês também têm no livro de vocês informando, tá, gente? Todo o processo. No livro de vocês, na página 54, fala sobre o córrego do Golfo. O que é isso? Córrego do Golfo. Corrente marítima quente originada da América Central, que aquece o ar nas áreas litorâneas, elevando a temperatura e amenizando o risco de frio no inverno. Então, mesmo tendo frio, né, o inverno frio, as águas elas são aquecidas, tá? É por isso que eu falei da corrente do Golfo. Dentro desse clima temperado, também tem o clima semiárido, tá, gente? Lá eles também têm esse clima, que é bem parecido com o clima daqui, tá? Também tem um clima mediterrâneo, por ser muito grande. Cada país da Europa tem aí a sua peculiaridade dentro do clima. Tem também a parte da vegetação, tá? E o clima polar, que são os frios exacerbados, que são demais, tá? Bora para o nosso próximo slide, onde fala sobre os problemas ambientais do continente europeu. Primeiro problema. Essa parte, se vocês quiserem acompanhar, também está na página 56. O primeiro problema, chuvas ácidas. Por que ocorrem essas chuvas ácidas? Por conta de grande devastação
das indústrias europeias. Então, temos aí uma imagem com alguns cilindros, tá? Saindo fumaça. Toda essa fumaça que sobe, ela desce. Nós vimos na aula de ciência que... É geografia, certo, gente? Mas vou puxar para a aula de ciências. Nós vimos na aula de ciências a combustão. Tudo que sobe, evapora e volta para a gente. Então, chuvas ácidas são essas chuvas com a contaminação, tá? Da fumaça que as indústrias levam para o céu. Aí tem o segundo tópico, desertificação. O que vem a ser isso? Desertificação é o que vocês estão vendo na imagem, a destruição de todas as árvores, de todos os ambientes, e sim até extinguindo alguns animais, tá? Temos aí o terceiro tópico, exploração de recursos pesqueiros, que no caso pescam e até levam à extinção de alguns peixes, tá, gente? Inclusive o bacalhau. O peixe bacalhau também está entrando em extinção, tá? Essa informação também está no livro de vocês, na página 57. Temos aí o quarto tópico, né?